Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Confirma se está ouvindo o áudio, dá um joinha aí. Sou Rodrigo Queiroz, estamos aqui no canal, no perfil do Umbanda EAD e nós vamos entrevistar, eu, Deus e vocês, eu vou entrevistar a doutora Paula Pinhão, a médica infectologista, para a gente falar sobre a pandemia, a volta dos terreiros, realidade concreta de quem está na linha de frente, que é o caso dela, né, em plantão dentro de hospital e tudo mais. Aguardando ela chegar em instantes para a gente poder dar início. Aí, Paula, quando você estiver aqui, você me avise, se você já estiver aí. E a ideia é que ela traga um pouco dessa realidade. A gente fica vendo notícias. Olha lá, ela está aqui. Você tá acompanhando aqui. Olá, Oiê, tudo tudo bem? bem? Estão me Tudo ouvindo bem bem. aí, gente? Perfeito. Ah, doutora, seja muito bem-vinda aqui no canal do Umbanda EAD, Obrigada. nesse momento tão difícil para todos nós. A gente já está aqui nessa quarentena de quase 60 dias, se não já não bateu esses números, eu perdi a conta. E é uma satisfação muito grande, realmente um orgulho muito grande poder conversar com você, poder te receber aqui hoje e você poder trazer a sua experiência, seu conhecimento e a realidade que está diferente para nós que não vivemos isso na dimensão que você vive, né? Não só pelo conhecimento científico, mas também por estar ali na linha de frente do hospital e trabalhando diretamente com os doentes. A gente quer entender um pouco mais com o privilégio dessa intimidade, né? De estar ouvindo alguém com essa vivência nesse momento. E e para que a gente fique mais esclarecido, acima de tudo, a gente fica ouvindo o tempo todo muita notícia, notícia que esclarece, notícia que emburrece, e a gente não sabe até onde, de fato, é um sensacionalismo, ou se Sim. de fato é uma gravidade absurda e a gente não está tendo noção, às vezes, né? A gente vê pessoas muito próximas de nós com esse posicionamento, não. Ah, eu acho que já até me contaminei, fiquei meio gripadinho, já passou. E como que é isso mesmo, né? Será que a gente consegue perceber que tá com um desenvolvimento leve dessa doença que esse vírus traz? Vamos lá. Seja bem-vinda, já falei bastante. Pode se apresentar, fica à vontade, dá uma boa noite. Oi, Rodrigo, boa noite. Eu agradeço demais o convite. Eu falo que, além de todo o conhecimento do vírus, essa pandemia vem também me colocar muito como uma informadora, né? E eu assumi um pouco esse papel desde o começo. E isso tem me trazido muita coisa boa também. Então, eu acho que é importantíssimo a gente colocar de uma maneira clara, de uma maneira científica até, né? Não tão técnico às vezes, porque nem todo mundo entende os termos técnicos, mas de uma maneira que seja clara para a população em geral entender. A gente viu uma situação completamente inusitada e nova para a gente, profissional da saúde. A minha geração e até a geração mais velha que eu, que trabalha com isso, não viveu nada parecido com isso. A última vez que a gente teve uma grande manifestação assim de uma doença infecciosa foi na gripe espanhola, no início do século XX, então a gente não estava lá, pelo menos não dessa vez, né? Então é algo que é completamente diferente.
como infectologista, o infectologista é um profissional que estuda doenças infecciosas e que, de fato, sente uma vontade de participar de uma situação dessas. Afinal de contas, é o nosso meio de trabalho e de estudo, É né? o laboratório É o nosso ativo. laboratório. Então, para a gente está sendo um aprendizado incrível também. Então, falando um pouquinho da doença, a gente vive uma doença totalmente nova para a medicina, por mais que a gente conhecesse já a família desse vírus, da década de 60 e 70, a gente tem uma doença nova, uma manifestação nova, de uma maneira que a gente nunca tinha visto. E há 4 meses, pouco mais de 4 meses, que a primeira notificação da China foi em 31 de dezembro de 2019. Então, a gente tem pouco mais de 4 meses de doença. Como médica, eu enxergo uma doença de 4 meses. Eu acabei de atualizar os dados do mundo, tá? A OMS publica todos os dias também os dados mundiais. E a atualização de hoje são mais de 3,5 milhões de pessoas doentes, com mais de 250 mil mortes. Então, não dá para eu, como médica, parar e olhar para uma doença que matou 250 mil pessoas em 4 meses como algo leve e que não está acontecendo nada, entendeu? Pensando que se a gente não tivesse esse vírus, essas pessoas provavelmente não teriam morrido, né? Então, isso é chocante do ponto de vista de ciência para a gente olhar para isso, né? E por mais que a gente tenha locais com mais casos e locais com menos casos, é uma doença pandêmica, está em todos os cantos, em todos os continentes, por todos os mares. E não tem como a gente ignorar isso de uma maneira a pensar, não é nada, deixa pra lá, já vai passar, né? Então, a minha visão disso que você falou será que é tudo isso mesmo? Será que não é exagero? Eu, sinceramente, não acho que é exagero. Eu acho que a gente tem mesmo uma condição nova de saúde, uma condição até então desconhecida, que traz bastante desafio para a gente na hora de tratar o paciente. E isso, sem nenhuma sombra de dúvidas, não é nada leve, é algo bem intenso. Eu falei até para você hoje, né, que estão sendo dias intensos. Então, é isso. Eu quero, em alguns momentos, eu vou fazer esse papel do advogado diabo, né? Porque me baseando nas falas populares, né? E Sim. eu quero realmente extrair o melhor possível de clareza que só você pode trazer para nós. Qual que são os números atuais do Brasil, atualizados Eu hoje? estava agora esperando, antes de entrar, o Ministério da Saúde atualizar o de hoje, mas não deu tempo. Eles não atualizaram ainda hoje. Deve estar acontecendo isso enquanto a gente está aqui na live, tá? Uhum. Os dados atualizados de ontem do Brasil, a gente tem 125.218 casos confirmados no Brasil. Desses casos, 8.536 mortes. A gente teve um incremento, um aumento do número de mortes de um dia para o outro de 615 pessoas que foram registradas, foram óbitos registrados nessas 24 horas, tá? E os dados do mundo que eu te falei, né, eu sempre olho e sempre me causa um certo espanto. Tem mais de 3.672.000 pessoas doentes no mundo todo e são 254.045 mortes. Esse dado é de agora. Teve um aumento em 24 horas no mundo de 6.539 mortes em 24 horas. Então, esses são os dados. Esse é o dado fresquinho da Organização Mundial da Saúde. Vamos lá. Com esses dados, a gente é tudo muito assustador. São 250 mil famílias perdendo seus entes queridos e filhos e pais né, amigos, enfim. É realmente chocante
não tão chocante quando vier acontecer com alguém perto da gente, perto da nossa trama familiar, enfim. Sempre isso também é importante, né? Agora, os defensores da amenização dos fatos diz que quando você pega 250 mil mortes contra 7 bilhões de habitantes, isso é uma porcentagem Tô mínima, né? travando aqui. Eu penso que eu penso que a fala correta é essa mesmo, né? Tudo bem, 250 mil que não precisavam ter morrido, né? Se não Sim, tivesse é a isso que eu doença, né? penso. Né? Uns, que fosse Porque um, né? exato, Que exato. fosse um, se é o teu filho é um, não é? É um negócio que Agora, choca. a gente vê as informações, né? Falar que é uma gripe é um termo equivocado, né? Porque é um resfriado em tese, né? A característica dele mesmo técnica, né, Na doutora? verdade, a gripe é uma doença. O nome gripe é o nome da doença causada pelo vírus influenza. Então, é até errado tecnicamente a gente falar, isso é uma gripe, porque lá na classificação de doenças, a gripe é uma doença causada pelo vírus influenza, entendeu? Então, o que que o coronavírus faz? Ele faz uma infecção de vias respiratórias altas, que é nariz, garganta, que é aquele quadro mais de congestão, ou vias respiratórias baixas, que aí é quando ele pega o pulmão e faz uma pneumonia, tá? Então, é um espectro grande de sintomas, é um espectro grande de acometimento. A gente vê que mais de 80% dos pacientes evoluem com uma doença leve, que é parecido com um resfriado, mas tem a parte grave, que é a pneumonia. Então, o vírus do coronavírus pode causar pneumonia também. É isso que tem matado, de fato? É a pneumonia? Também é uma doença infecciosa, seja ela de qual etiologia ela for, por um vírus, por uma bactéria, por um fungo. É uma doença que causa uma reação de inflamação no organismo. E dependendo dessa reação de inflamação, essa reação ela pode ser mais maléfica do que benéfica para o organismo daquele hospedeiro. Então, essa reação exacerbada inflamatória provoca a perda de função dos órgãos vitais, dos quais a gente precisa para sobreviver, por exemplo, rim, coração, próprio pulmão. Então, a gravidade do quadro dessa infecção pelo coronavírus é um processo inflamatório muito exacerbado do organismo. E isso acontece com as doenças infecciosas em geral. Você já deve ter ouvido falar, o pessoal aqui deve ter ouvido falar da sepse, da infecção generalizada, né? E esse nome é o nome popular para a gente falar que o organismo está com uma inflamação muito intensa. E isso é um problema para os órgãos vitais sofrem demais. O coronavírus em si, ele atinge diretamente o pulmão. Então, além dessa inflamação, ele deixa o pulmão com uma incapacidade de pegar oxigênio. E aí a gente perde essa capacidade de respirar e pôr o oxigênio para dentro do organismo. É essa a gravidade dele. Mas também é o colapsar, ele colapsar todo o corpo por causa dessa inflamação Exato, generalizada. exatamente, é isso mesmo. A gravidade do quadro é essa, das doenças infecciosas em geral e dele. É uma inflamação generalizada, e isso causa, é exatamente o que você falou, um colapso das funções vitais. Nossa, e É tá complexo. acontecendo, isso, aí, mas a gente quer entender. Na realidade, você está em plantão no hospital, você está lidando diretamente com isso, né? Eu tenho te Tô. acompanhado esses dias e ontem foi um dia que estava bem aparente, assim, você estava bem cansada, bem Isso, é. é, Hoje tá melhor porque eu fiz uma realmente maquiagem. exausta mesmo, que eu acho que com essa rotina, obviamente. O que está acontecendo na realidade? Porque a gente está em casa, né? Quem está em casa está ilhado, fica
com essas informações midiáticas confusas. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão respeitando mesmo? Estão respeitando? Qual que está sendo o impacto lá mesmo na ponta, dentro do né? Nos hospital, é. hospitais, A gente passou por algumas fases, né? A gente teve uma fase inicial de achar que não vai chegar aqui perto da gente, tá lá na China e a gente não vai ter nenhum tipo de contato com isso. E aí começou a vir, aí de repente estava na Europa, aí começou a vir, aí de repente estava em São Paulo. Então aqui em Bauru a gente começou numa fase bem precoce, uma organização estrutural antes da doença chegar. Então antes mesmo da gente ter o primeiro caso confirmado em Bauru, a gente já tinha uma estrutura para atendimento do ponto de vista técnico bem montada, tá? A gente tem um comitê de especialistas em Bauru formado para fazer justamente isso. E aí a gente conseguiu montar vários protocolos. E essa foi uma fase que, do ponto de vista prático de atendimento, estava leve, porque ainda não tinha caso, mas do ponto de vista de retaguarda, para a gente montar, isso foi muito intensa. A gente fazia reuniões, web reuniões, o tempo todo, ficava às vezes até de madrugada para definir esses padrões. E aí veio a fase de prática mesmo, de atender os pacientes. A gente tem um sistema de saúde nesse momento que em Bauru cheio, mas dando conta, ainda não colapsado. A gente tem atendido bastante gente doente, maioria dos pacientes com quadro mais leve, mas a gente tem, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que é um hospital particular, a gente fez uma enfermaria de isolamento, que é onde os pacientes ficam internados. E é um dos lugares que eu estou de plantão. E aí, isso é estressante do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, da gente estar lá dentro, porque a gente está lidando com um doente grave, com um doente potencialmente grave, com óbito. Então, além do cansaço físico, da gente estar muito trabalhando bastante, tem toda a questão emocional envolvida. Então, é o que você falou, a gente fica no fim do dia exausto e às vezes fala, nossa, mas será que eu fiz tudo isso mesmo para estar cansada? E às vezes não é uma questão só física, né? E junta-se a isso o fato que os pacientes internados, Rodrigo, eles ficam sozinhos num quarto. Não pode entrar familiar, é proibido. O paciente internado com suspeita de coronavírus fique em isolamento, sozinho num quarto, não pode entrar ninguém da família. A família fica lá fora. É um estresse intenso e isso é completamente compreensível, né? A família lá fora querendo saber o que está acontecendo. Às vezes o paciente está consciente e ele fica muito ansioso lá dentro e a gente está lidando com isso também, entendeu? Eu tive vários pacientes que eu peguei meu celular, entrei no isolamento, fiz chamada por vídeo para falar com alguém da família, entendeu? Para ver se a gente acalmava um pouco. essa é a manifestação da humanidade, né? O humanismo mesmo ali. Exato, porque às vezes o paciente é grave e eu preciso que ele tenha um pouco de conforto emocional para eu tratar alguma doença física. E aí ele tá muito ansioso, meu Deus, preciso ver alguém e tal. Eu não consigo fazer um tratamento para ele, entendeu? Então, isso também é um problema que a gente nunca teve. A gente nunca teve de deixar paciente lá sozinho, sem ninguém da família acompanhando, entendeu? Então, para a gente também é uma novidade como lidar com isso, né? É algo que a gente está tendo que aprender todo dia, entendeu? Eu tenho falado muito, e aí você está confirmando dentro da área da medicina, né? É um caso sem precedente, né? Você citou a gripe espanhola, começaram a falar da peste negra, não é nada parecido com isso. Não é? A própria gripe, né, espanhola, então na década de 20, ela foi indo, né? Um lugar, Muito mais depois vai para devagar, muito devagar, porque não tinha essa globalização, essa conexão. E exato. a peste negra, então, muito mais Na Idade lenta. Então, Média. então, não temos referência. E daí é onde eu quero entrar. A gente não tem referência
com combate, com uma pandemia de fato, dessa magnitude. E acho que a gente tem que se apegar, acho que a complexidade do tratamento, da identificação, porque a gente tem essa precariedade de teses e tudo Sim, mais, sim. e não achar que os números de contágio e fatalidade são pequenos de fato, né? Porque se É. soltar, colapsa todo o sistema, né? Então Sim, tá lá, sim. Manaus colapsou até o sistema funerário, e aí a gente tem que olhar, opa, né, essa negligência Sim. da população vai trazer muitos danos. Aí a gente não tem o precedente na medicina, a gente não tem precedente na sociedade. Ah, tá travando aí? Tá tudo bem aí? Oi, oi, voltou, tinha caído. Tá travando? Tá. Eu vou ligar aqui então um pouco. Eu tô aqui tá para mim parece que tá perfeito. Vou ligar os Não, comentários agora eu para tô te avisarem, vendo bem. tá? E aí a gente, eu tava falando então, a gente não tem esses precedentes para nada, né? E não tem também a referência para o pós, obviamente. E aí, o que acontece? Eu andei ouvindo algumas outras autoridades médicas, e aqui eles têm assim, ó, uma opinião assim, não, tem que liberar geral, porque todo mundo tem que se Vai pegar. contaminar, vai pegar, e a pandemia só acaba quando todo mundo pega, e sabendo que é uma porcentagem pequena que vai desdobrar em aportar no leito hospitalar, então é uma forma de autovacinação. De fato, é isso, né? O nosso organismo reage a esse vírus e se vacina, doutora? Isso é um dado que é a nossa, é o que a gente queria. Isso é tudo o que a gente queria, que o A coronavírus especulação, fosse igual a catapora, por exemplo. Catapora a gente não só é? pega uma vez na vida, né? Só que assim, Rodrigo, a gente não sabe, a gente tem uma doença de 4 meses. As pessoas Ok. que pegaram a doença primeiro, agora estão voltando à vida. E aí a gente fala assim: ah, mas teve gente que já teve de novo o vírus, que já teve uma vez e teve de novo. Essa pessoa que teve de novo, o que que os trabalhos mostraram? Que o vírus estava lá, mas não estava viável, fazendo doença. Provavelmente porque a imunidade dela não deixou o vírus fazer doença. Então, a gente acredita que a doença confere uma imunidade. Por quanto tempo? Agora a gente vai ter que ver prospectivamente. Outros Nossa. vírus respiratórios, por exemplo, o influenza, que é o vírus da gripe. A gente toma vacina todo ano, por quê? Porque a vacina confere imunidade para a gente por um ano. O anticorpo que a vacina faz o nosso corpo produzir, ele é ativo, ele tem função por um ano. Depois de um ano, ele perde essa função. E aí a gente tem que tomar vacina de novo, entendeu? Ah, não é porque ele muta, Não é, só porque não é ele porque muta. ele muta. Não, é para fazer booster. A gente fala que é booster imunológico. O que é isso? Você já tem, seu organismo conhece aquele inimigo, seu castelo conhece. Você tem um soldadinho lá na porta do castelo. E aí passa um ano, esse soldadinho dorme. E aí você vai lá e cutuca ele, fala, acorda, porque esse inimigo pode chegar de novo, entendeu? Então, por isso que a gente revacina para gripe. Outras doenças a gente também revacina. A gente revacina para tétano, a gente revacina para difteria. Então, a gente acredita que o coronavírus vai ser assim, mas a gente não sabe ainda. Nós temos 4 meses de doença. A gente está avaliando isso prospectivamente. Então, eu queria muito que tivesse um anticorpo, um soldadinho aí muito potente que não dormisse no ponto, mas a gente não sabe como vai ser, nós vamos ter que esperar. Ó, então, eu vou fazer um grifo da sua fala, porque é realmente, acho muito revelador, assim, por senso popular, né? Então, não é verdade que a Não é? gente Ganha cria um imunidade, passaporte. Não. não é verdade, A não temos Organização evidências Mundial científicas não ainda. tem. A Organização Mundial da Saúde publicou um documento sobre isso. Isso não é só aqui em Bauru, só no Brasil, não. O Aham. mundo está falando isso, né?
Ela publicou um documento dizendo sobre o passaporte imunológico, que aí a gente acha que a gente tem o anticorpo e pronto, a gente está livre. E não, isso não é verdade, não é assim. A gente não tem ainda essa comprovação científica do passaporte imunológico. Então a gente tem que ter cautela, entendeu? Ainda não consigo nem mapear, acho que completamente como ele atua, os danos que ele vai Sim, desdobrando, né? Ainda dentro ele do não é totalmente organismo. dominado, né? Não é, Por não é. conhecimento mesmo, né? Exato. Que desafio, não? Que É desafio muito é lidar mesmo com um inimigo completamente desconhecido, assim, né? Ainda é o que. escondido. Como que está sendo esse processo mesmo de cura, né? Então tem gente que está sendo entubado, tudo e saindo, né? Uhum, Você tem uma estatística dos que chegam à confirmação da doença, vai para a intubação e sara, né? Sai com alta. uhum. Qual está Eu não sendo a sei te falar proporção? qual é a porcentagem exata. Nos O que você Estados tenha visto, Unidos, assim, em média, é, assim. nos Estados Unidos, o último trabalho publicado grande de casos lá nos Estados Unidos foi um trabalho com 5.700 pacientes. E dos pacientes intubados, que foram intubados, que eram 2.600 e alguma coisa, 80% morreram. E Isso é 20, alarmante, né? e 20% sobreviveram. Então, é o que você falou, como é a cura? Como que a gente se cura de uma doença viral? A gente não tem remédio para vírus. Ah, mas é a cloroquina. A cloroquina não mata o vírus. A gente não tem isso, entendeu? Não tem remédio para matar vírus. Quem vai combater o vírus é o nosso soldadinho, é o que eu falei. É o soldadinho do organismo que vai combater o inimigo. E no meio dessa guerra vai acontecer um monte de coisa, que é o que leva o cara a ficar grave, leva a morrer, enfim. E a gente viu que não é verdade também, é uma possibilidade, mas não é verdade que crianças e jovens e atléticos não vão Não sofrer danos pegam, com o vírus, porque teve um atleta recente que ficou muito mal, né? Está em sim, recuperação sim. ainda. Crianças também estão indo O com vírus não escolhe, complicações. né? Ele é Não, universal, ok, doença né? Mas viral. aí não quer dizer, ainda também não temos essa coisa palpável de é imune, né? Não quer dizer que é Não imune, né? tem, não tem. E acho que então tudo isso é Provavelmente faz bastante. doença mais leve ou faz doença assintomática, entendeu? O que a gente sabe é que a doença é mais grave em alguns grupos, mas não que ele não possa acometer todo mundo, entendeu? Né? E bom, esse bate-papo tá delicioso. Vai O falando, pessoal perde o não fio da para, meada. e eu ainda queria tantas coisas que quero abordar com você, doutor. Bom, eu só atualizar aqui eles todos, né? Quem por acaso está chegando agora, estou conversando com a doutora Paula Pinhão, médica infectologista, aqui também de Bauru, e que está na linha de frente no combate do Covid-19 e traz informações para nós da realidade, né? De como se desenvolve, quais são as complicações e os cuidados. E agora eu quero saber um pouco dela, embora também seja tudo muito especulativo, né? A gente está ainda nadando em especulações, e eu falava antes sobre essas não referências, ainda eu quero concluir com você, né? Então, não é verdade que se 90% da população ficar contaminada, já vai estar autoimune depois, porque não temos nenhuma evidência, e é possível que outras pessoas já estão em redundância já. Então, Sim. pera lá, né? Há muito que se descobrir. Sendo assim, doutora, qual é a esperança de fato de imunidade e cura nesse combate, então? Eu acho que é assim, a gente vai ter que adotar um novo normal, a hora que a gente começar a afrouxar um pouco as rédeas aí desse isolamento. Um novo normal que eu falo, por quê? Porque a gente vai ter que entrar nessa vida nova com hábitos de cuidados pessoais e de higiene muito diferentes do que a gente tinha. Um exemplo, claro, um exemplo assim que está na cara de todo mundo é a máscara, né? Não é simplesmente usa máscara. A máscara é um acessório que entra
e que dificulta muita coisa na vida. Então, as pessoas me falam, ai, como eu vou fazer para comer? Eu vou ter que tirar a máscara. São coisas que parecem tão óbvias, mas que não são óbvias no dia a dia, né? Então, higiene de mãos. Como é nosso hábito de higienizar as mãos? Isso vai ter que ser uma coisa multiplicada por 100 mil. Por que que eu acho isso? E não só eu, como todas as pessoas que estão estudando a fundo a virologia em cima do vírus. Porque a gente não vai ter uma imunidade comprovada e segura enquanto a gente não tiver uma vacina para isso. A gente não vai ter um anticorpo, um soldadinho 100% potente enquanto a gente não tiver cutucando esse soldadinho, entendeu? Então, a gente vai ter que esperar chegar esse momento da segurança do soldadinho para falar, não, agora não precisa mais sair de máscara, ou para falar, não, agora você não precisa mais ficar lavando a mão 200 vezes por dia, entendeu? Então, eu acho que o normal agora, a hora que a gente começar a afrouxar, e vai ter que afrouxar, Rodrigo, não adianta, a gente não Sim. as pessoas não conseguem mais. Eu acho que precisa começar a dar conforto em outros pontos também. As pessoas não aguentam mais ficar em casa, estão adoecendo de outras coisas, né? Um parênteses, tem gente que o índice de infarto em casa aumentou visivelmente, porque as pessoas estão com medo de ir para os hospitais e infartam em casa e ficam É em casa. mesmo, Alessandro. Nossa, Então, essas informações eu acho muito importante a gente começar a trazer à tona, que não está se falando, né? Eu não tá, acompanho muito, eu trabalho muito com essa questão da saúde mental, emocional, né? E sim, assim, aumentou também os níveis de suicídio, e aumentou a sim, violência doméstica, e sim, aumentou as crises de ansiedade, sim, de pânico. E aí, sim, né? É melhor não falar, porque exato. aí aumenta tudo ao mesmo tempo, né? As E pessoas não vão tá rolando. aguentar mais, nós vamos ter que ir para a rua. E aí a gente precisa embutir esses hábitos no nosso novo normal, né? Então, eu vou me encontrar com alguém. O contato social é algo extremamente importante para a saúde do organismo, para a saúde física mesmo, Natureza, né? né? É. A nossa Natureza. natureza. Então, a gente É. tem que se conectar. E aí nós estamos parados aqui, a gente não conecta mais E com mas de ninguém. qualquer forma não tem nenhuma previsão concreta, né? Quando aqui no Não Brasil vai tem, começar a ter esse não afrouxamento, tem. né? A E gente o está indo. afrouxamento ainda é solitário, né? Agora pode ir, sei lá, ir no mercado, pode ir dar É, uma volta, não sei o quê, mas ainda há um ponto crucial que a gente quer entrar aqui. Quando a gente não sabe, que vai liberar para os templos religiosos de novo é, fazer a abrirem, sua né? recepção, né? Abrir, porque aí é É, aglomeração mesmo, né? sim, é. O decreto aqui no estado de São Paulo é até domingo, né? E eu acabei não vendo hoje. O Dória ia dar um parecer hoje, como ia ser, se ele ia começar a afrouxar em alguns pontos ou não. Parece que sim. Parece que algumas cidades ia afrouxar um pouco, outras não. Mas é assim, não vai ser a boiada, entendeu? A gente não vai poder abrir a porta para a boiada passar. Eu falei isso aqui recentemente no meu Instagram. Eu não sei se você viu a respeito da ponte, para a gente construir uma ponte que exemplifica muito bem essa questão. Então, imagine que eu tenho uma boiada que precisa atravessar um rio. Só que o rio tá lá, se eu deixar, eles vão se afogar. Então, o que que eu fiz? Eu prendi minha boiada e eu tô lá colocando as madeirinhas no rio. Teve alguns bois que escaparam, morreram afogados. Pronto, agora minha ponte está pronta. Abre a porteira, solta a boiada. Chegou no meio do caminho, eu percebi que quebraram umas madeiras no meio da ponte. Pronto, segura a boiada de novo, que eu vou ter que consertar essa madeira. Vai ter boi que vai escapar e vai morrer afogado. Vai ter boi que eu vou ter que carregar ele até outra margem. Então, é uma maneira de exemplificar o que provavelmente vai acontecer. A gente vai soltar a boiada, daqui a pouco a gente vai falar: não, segura mais um pouquinho que eu tenho que consertar a madeira. Daí solta de novo, vai cair boi no meio do caminho, entendeu? Então, eu acho que até a gente ter uma ponte de aço bem feita, que é a vacina,
a gente vai ter que ir trabalhando dessa maneira rudimentar com a madeira da ponte, Excelente entendeu? metáfora, doutor. Ok, então assim, os templos vão começar a voltar. Sabe-se lá em que momento exatamente. Porque tem ainda essa questão do lockdown para acontecer, Isso, tem a possibilidade do Dória realmente só ser pontual em algumas possibilidades, em outras, isso como essas é. grandes aglomerações, shows, Isso bares, eu aí não acho que não. vai liberar agora. Mas aí É. liberou, né? Porque o que acontece? A não ser que tenha vacina, ok? E já está todo mundo imunizado. Porque esse vírus ele é sazonal ou ele é pontual? Ele vai Não, é voltar o assim, ano ó. que vem? Ele acaba É, com o ele. calor, com o frio? Como que é isso? É, não, a gente viu que com o calor ele não acaba, né? Porque ele chegou no É, Brasil em pleno verão e não ok. acabou, né? Uhum. O vírus, ele tá circulando todo o tempo. Por exemplo, a influenza, a gripe, a gente tem o ano todo. O período de outono e inverno é um período em que ele circula mais porque a gente fica mais fechado e mais aglomerado. Então, facilita a circulação do vírus. Mas não é que ele dorme nos meses de verão e primavera e acorda nos Ah, meses tá. de outono, entendeu? Ele tá sempre aí. E provavelmente é o que Uhum. vai acontecer também com o coronavírus. Ele tá sempre aí. Ah, onde tiver maior aglomeração, vai ser mais fácil dele se disseminar. Onde tiver menor aglomeração, vai ser mais difícil. Então, mas ele tá por aí, entendeu? Bom, então não tem tempo. Enquanto não há a imunidade mesmo com É. vacina, ele Então, existirá e acabou. é, eu acho que assim, vai voltar? Vamos voltar. Então, vamos voltar aos templos. É, a gente vai ter que fazer um novo contato. Vai A parecer gente hospital, todo mundo de máscara, todo mundo vai de. ser máscara, álcool gel na porta. O contato mesmo, físico, vai ter que ser uma coisa Uta, mais por favor. vai ter que ser contido Nada de dar as e mãos. exatamente. É, né? E para nós, brasileiros, inclusive, que a gente gosta do contato, a Sim, gente, né? Eu brinco muito com os cariocas, né? Os cariocas que tem que dar dois beijinhos, né? Quando eles se falam, tem que exato. dar dois beijinhos, agora não dá nenhum, é muito Nenhum, eles estão impactante, ficando né? doidos lá. É, É isso mesmo. acho que essa pontuação aqui é muito importante, né? A gente tem muitos dirigentes religiosos aqui, templos, assistindo a gente. E essa é a dúvida, né? Vai ser de novo normal, né? Não, esse normal não vai existir, portanto, comecemos a pensar como vai ser, porque somente quando houver vacina. E acho que isso. Isso. É isso mesmo. E tá rolando? Você já está tendo acesso a algum estudo que está dizendo, apontando, estamos quase lá? Ou não há essa conversa ainda? Tem muita coisa promissora, porque para a vacina vir até nós, ela tem que ter teste clínico em humanos, né? E é isso que demora. Aí alguém me falou assim: ah, mas quando teve o H1N1 foi super rápido, porque a gente já tinha É. uma vacina de gripe, né? E a gente só Ah, incluiu a cepa do influenza H1N1 nessa vacina. Então, a vacina entendi. já existia. Agora a gente não tem uma vacina de coronavírus. Mas já tem relato de teste clínico de estudos clínicos mesmo em seres humanos, em alguns países da Europa, com alguns tipos diferentes de vacina. Na China também tem relato disso. Mas a previsão dos cientistas é uma previsão, obviamente, muito matemática, e a ciência, ela não é tão matemática assim, né? De um ano e meio, no mínimo, para a gente poder ter uma segurança em vacinação, entendeu? De uma maneira bem urgente, assim. Para você imaginar, tem vacina que demora 6 anos para ser feita, para ser liberada, entendeu? Então, Caramba. existe uma força-tarefa incrível mundial em torno disso. O Brasil está participando também. A gente tem grandes centros no Brasil que trabalham com isso, mas é uma questão de segurança. A gente não pode sair vacinando todo mundo sem saber exatamente a reação disso, né? Porque
eu tenho que ter um benefício maior do que o risco, eu tenho que ter certeza disso. Então, demora, isso demora. Então, é uma previsão até desanimadora, né? Porque a gente fala, meu Deus do céu, nós vamos ficar até o ano que vem, né? Não, se pensar em 6 anos é desanimador. É. Pensar até o ano que Mas, vem. por outro lado, Rodrigo, eu acho que a gente precisa começar a se acostumar com esse novo. A gente tem que É, incorporar isso à nossa rotina, a gente tem que incorporar alguns cuidados novos de uma maneira habitual, natural e encarar isso, porque é a maneira da gente conseguir ir para frente. A gente não vai conseguir ficar nesse isolamento dessa maneira, não vai ter quem aguente isso, né? Então nós temos que começar a incorporar essas rotinas. E ainda assim, já não é mais como antes. Nada será como antes, né? Lulu Santos já profetizava isso. Nada do que foi será, né? De novo, né? Então, e é muito curioso ver que e a gente pode, né? Isso é resiliência, né? Acho que é a resiliência sendo introjetada a força para toda a A humanidade força, agora, goela né? abaixo. E quantas coisas a gente não pode pegar. É tudo muito desesperador, sim, porém oportuno, né? Porque a gente é muito capaz de refletir, de sentir e se reorganizar em mudanças profundas e efetivas positivamente. Doutora, tem aqui um monte de pergunta na aba de perguntas, eu quero abrir algumas e eu queria antes disso abrir para você se eu não fiz alguma pergunta, você gostaria que eu tivesse feito. Não, eu acho que não. Eu acho que a ansiedade de todo mundo, né? Eu recebo essa pergunta, quando que nós vamos voltar ao normal? Não sei quantas vezes por dia, né? Eu falo que é a pergunta de US$ 1 milhão. E que ninguém ganhou ainda esse US$ 1 milhão, porque ninguém tem essa Um pedido de resposta. esperança mesmo. Exato. Mas talvez a gente tenha que mudar essa pergunta, né? Porque justamente por isso, não tem, a gente não vai voltar àquele normal do dia 1º de janeiro desse ano, né? A gente não vai voltar a isso. A gente precisa adotar o nosso novo normal. A gente tem, é o que eu falei, incorporar isso à nossa rotina. Nós temos que olhar para frente, né? Vamos olhar para o que tem na nossa frente e ir atrás disso. E isso a gente vive todo dia no hospital, né? Porque o que que eu vou fazer com esse paciente? Eu tenho um paciente na minha frente com uma doença nova e eu preciso fazer com ele o que eu sei fazer. Eu tenho que olhar para ele e falar, eu sei fazer isso e é isso que eu vou fazer, e ponto final. E é isso que a gente tem, eu acho que a gente tem que olhar para frente agora também, porque senão nós vamos ficar remoendo as coisas, sofrendo e não vai levar a gente a nada, né? Então eu acho que foi super Talvez. pertinente. Agora eu não sei como é a rotina de vocês no templo e como é esse contato, quanto é o contato de vocês, entendeu? Eu nunca tive oportunidade de Tem muito participar. contato, essa é a questão, né? Para a nossa comunidade, é um repensar, né? Isso vai ter que começar a se debruçar e discutir isso, né? A gente ainda não abriu esse diálogo com as lideranças, acho que é o momento mesmo. Mas quando a gente pensa em dinâmica mesmo, de como a espiritualidade se manifesta, como ela interage com as pessoas, é sempre com muito contato, é abraço, é toque, é troca mesmo de copo, né? Então, assim, É, tudo isso vai ser completamente modificado e isso parece afetar a mística do processo também. E aí a uhum, uhum. aceitação de que, ó, isso tem que ser revisto, isso tem que ser adaptado, ao menos quando tudo isso passar. E aí você falando sobre a pergunta da ansiedade, né? Quando isso tudo vai passar, talvez agora seja essa a questão, não é quando, é como a gente vai passar por isso, né? Sim, Como a gente vai sim, começar a passar. Legal, doutora. Vou abrir aqui a aba então de perguntas. tá. Ó, uma pergunta aqui da Camila Caruso. A partir de quantos dias sintomáticos o teste é realmente válido para não dar um falso positivo? Essa pergunta é bem técnica, depende do teste. A gente tem dois tipos de teste.
a gente tem o teste do vírus, que é um teste que a gente colhe secreção do nariz, que é o tal do RT-PCR, né, que é muito falado aí. E esse teste ele deve ser colhido entre o quarto e o quarto e o sétimo dia de doença, porque a gente vai procurar o vírus e é nesse período que o vírus está mais presente. E daí a gente tem o segundo teste, que é o teste rápido, o teste sorológico, que é feito pelo sangue, pode ser ou na gotinha do dedo ou colher sangue da veia, que ele vai procurar o anticorpo. E o nosso organismo leva um tempo para formar esse anticorpo específico. Então, esse tempo é de 7 a 10 dias. Se eu coletar esse teste antes desse tempo, ele vai dar negativo porque o nosso organismo ainda não formou, entendeu? Então, basicamente, o teste do vírus é entre o quarto e sétimo dia de doença. E o teste sorológico é depois do sétimo dia de doença. Basicamente é isso. O problema é esse, a gente está sempre num delay muito grande, né? Sim. Agora, Rodrigo, Não tá um tem. pouco menos. Melhorou bastante isso. A gente chegou a ter delay de 30 dias de resultado de exame no início. E agora a gente melhorou um pouco, tá? Durante a semana, porque final de semana realmente dá esse delay, mas durante a semana, a gente tem tido 2 a 3 dias para ter o resultado do exame, mesmo do Adolfo Lutz. Então, isso Mas melhorou, a tá? gente tem um delay do organismo, né? Essa Ah, que é o que você sim! falou. Então, Sim! assim, por exemplo, você de repente, você está aí nessa linha de frente e aí você foi contaminada, mas aí você está fazendo teste, sei lá, todo dia, por Demora. exemplo. O Demora dia um que você tempo pro souber, você organismo. já, Já tá já foi. transmitindo, A hora que eu começo Essa a ficar é, doente, eu já tô transmitindo há 48 horas, entendeu? realmente é sem controle. É uma cadeia de transmissão que a gente não tem onde pegar. O que mais E é perguntarem? legal, né? Então a gente perguntando da influenza, que é a hora de começar a se preocupar mesmo, né? Agora é época da sazonalidade da influenza, né? É por isso que tá tomando vacina e tal. Aqui, doutora Renata. Doutor, ano passado teve um surto de casos de influenza, muitos casos positivos para influenza B. Ela colocou isso, mas não entendi se. Ela falou, Ela colocou doutora, aí, no ano passado ela quer teve. saber. Ela teve teve um Estão. surto de influenza, muitos casos do influenza B. Ela gostaria de saber se estão Uhum. utilizando como protocolo de tratamento a medicação ivermectina. A ivermectina entrou como uma possibilidade, porque ela tem uma ação no laboratório contra o coronavírus, mas a ivermectina não está nos principais protocolos, porque ainda não tem estudo clínico mesmo em ser humano, para saber qual é a verdadeira ação dela. Então, a ivermectina ainda não está nos protocolos clínicos principais, tá? Eu sei que tem algumas prescrições disso em alguns locais, mas ainda não é remédio de principal, assim, Olha essa questão aqui, doutora de Camila grávida. Cíntia Ramos. Como fica a gestação nesse período? Caso a mãe manifeste sintomas, já presenciou esse caso, doutor? A gestação entrou como um fator de risco, tá? Por causa de doenças respiratórias mesmo. Eu já vi, sim, caso de mãe que adoeceu grávida e depois o bebê nasceu e ficou tudo bem, tá? A amamentação ela pode acontecer desde que tenha proteção. Então, é difícil. Se a mãe estiver doente, é um momento tenso, porque tem que proteger, tem que limpar a mama, tem que paramentar, a mãe tem que ficar de máscara. Então, amamentar já é um momento complicado, e aí tem mais tudo isso, mas é nos dias de sintoma e depois passa. Então, a amamentação não é proibida, tá bom? Mas a gestação entra como um fator de risco, sim. Não tanto quanto era a influenza, mas entra. E o próprio recém-nascido também, né, doutor? Sim, com certeza. E, não sei, a vacina em Israel, tem uma vacina em Não, tem Israel? alguns estudos, tem estudo. A Israel está participando bem ativamente de estudo de vacina, com testes clínicos, até se eu não me engano, e junto com alguns outros países da Europa e tal, mas
Eu acho que até saiu algum comentário que estavam vacinando já em Israel, mas isso é fake, isso não tem. Aí tem muitas outras perguntas que a gente já respondeu na nossa conversa aqui. Deixa eu só confirmar aqui, bom, falar do Tamiflu. Você acredita que essa descompensação psíquica, emocional das pessoas tem contribuído para a disseminação por conta da imunidade cair também, doutor? Não tenho dúvida que sim. Queria Sim. saber sobre a vacina de corona de cães, a tecnologia da Octopla, que existe no caso dos cães. Tem algo? Teve uma conversa disso, eu não estudei a fundo, mas o coronavírus dos cães é um de uma família diferente desse nosso, entendeu? Então a gente não tem uma associação disso. Eles são de uma família de corona, o Covid é de outra. Então a gente não consegue fazer essa associação. Quem é infectado e Que curou, pode legal. procurar algum lugar para doar sangue para pesquisa? Muito legal Onde? isso. Isso é um protocolo de pesquisa também do mundo para quem teve a doença e tem anticorpos, doa o sangue, a gente pega esses anticorpos e coloca no paciente doente. Eu não sei se em Bauru tá tendo, eu acho que tem gente aqui de mais lugares, né? O que eu recomendo? Que procure o hemocentro da sua cidade, porque se tiver tendo essa coleta, é no hemocentro que eles vão coletar. Então procura o hemocentro, que é onde doa sangue, e eles vão poder te dar informação para isso. Entendi. Tô tentando apagar aqui para poder Tá despedir repetindo. e às vezes buga aqui. Eu clico no X e não vai. Pode causar infecção no ouvido, doutor? É uma infecção de via aérea superior ou inferior. Então, é nariz, garganta, ouvido, assim como outros vírus respiratórios. Então, pode ter alteração no ouvido, sim. Não é o mais comum que a gente tem visto, mas pode sim. Doutora, a gente já está chegando aqui no finalzinho porque nosso tempo já Tá passou. Você acabando. vê, já vai dar 1 hora já. É. Eu não estou conseguindo tirar da sua frente esse inferno desse negócio. Vou levantar um pouquinho. Pronto, isso. Doutora, quero mais uma vez agradecer imensamente. A audiência adorou a sua presença aqui Que e bom. realmente estou muito grato, feliz pela oportunidade de trocar essa ideia com você e a gente aprender tanta coisa tão rapidinho assim, né, em 1 hora e trazer um pouco de conforto, né? E eu quero Sim. dar a palavra para você, final, as suas recomendações finais para a gente, tudo que está aqui assistindo, vai ficar essa gravação são tempos estranhos que a gente vai superar, né? Eu que agradeço muito o convite. Eu acho que é um canal muito diferente, de um assunto muito diferente do que eu estava falando esses dias, né? E a hora que você falou, eu falei, nossa, gente, o que será que eu vou falar lá? E na verdade não é nada diferente do que eu tenho falado para todo mundo. Uhum. Mas eu acho que essa oportunidade de colocar as informações de uma maneira mais clara tem dado um conforto a mim também, porque eu vejo que as pessoas recebem isso abertamente e colocam isso como um fato importante, entendeu? Na vida delas. Então, por exemplo, eu fazia uma live todos os dias, eu parei de fazer, as pessoas ficaram doidas me pedindo, pelo amor de Deus, para eu voltar, e eu nunca imaginei que ia ter essa reação, entendeu? Todo dia eu falava, nossa, eles vão me ver de novo, meu Deus, eles vão me ver de novo. E não, as pessoas recebem isso de uma maneira muito positiva, né? É. E, que é o que você falou e que é o que eu tento fazer todo dia, é passar uma certa serenidade, com tranquilidade, porque eu acho que as pessoas precisam receber um pouco esse conforto. É uma situação inusitada para nós da saúde e também, tanto quanto ou mais inusitada para quem não está trabalhando com a saúde, porque
talvez o monstro pareça até muito maior, né? Ou até com mais braços do que a gente está enxergando. Então, eu acho que minha missão, de repente, nesse momento, é até passar um pouco essa tranquilidade para as pessoas poderem encarar de uma maneira mais certa, né? Toda essa onda, esse tsunami que está passando. Então, eu agradeço muito essa oportunidade também de falar aqui com pessoas diferentes com as quais eu não tinha falado ainda, e essa receptividade incrível. E assim, estou à disposição se vocês quiserem falar mais, se vocês quiserem outras dúvidas, eu acho que super legal. Ah, maravilha. A gente vai cobrar então. Muito obrigado, doutora. Aqui agora, nesse momento, a gente está passando por uma experiência planetária em que não existe diferença. Nós somos humanos e estamos todos nesse caldeirão, né? Então, esse é um drama da humanidade e todos nós precisamos agora lidar com essa igualdade, né? Esse enfrentamento. Muito grato, doutor. Uma excelente noite. Obrigada para Espero todo que você mundo. descanse e até uma outra oportunidade. Muito gratidão, Até. viu? Tudo de bom. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite, Obrigado a pessoal. todos pela audiência. Sempre é muito prestígio ter a sua companhia em nossas lives aqui. Até a próxima. Axé.